parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida do Lama Padmasambhava, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana. Hoje vamos continuar ainda no item Libertação que iniciamos na semana passada, né? E vamos continuar exatamente desse ponto aqui, onde o Lama Santen diz: quando repousamos no que é estável, não precisamos lutar. Podemos até dançar em meio às flutuações. Não é que a vida mude propriamente, mas nossos olhos determinam a experiência das coisas. Essa experiência de liberdade é o refúgio na condição de Buda. A liberdade em meio às coisas do mundo, em meio às confusões. Então, pessoal, olha que coisa super interessante a conexão desse primeiro parágrafo que nós acabamos de ler e a mensagem sorteada de hoje, que era a mensagem Jesus e Paz, né? Porque o Lama começa exatamente falando sobre o repouso no que é estável. E a que ele está se referindo? O que é o repouso no que é estável, né? O que é esse elemento estável em nós, né? É aquilo que no budismo é chamado de natureza búdica e que no cristianismo é chamado de natureza divina. E que no espiritismo Kardec designou na codificação como espírito. Ou seja, nós temos, segundo Kardec e os espíritos codificadores, nós, seres encarnados, temos uma constituição que eles chamaram de trinitária, ou seja, composta de 3 elementos: espírito, perispírito e corpo, né? Nós sabemos que o corpo é esse corpo físico que os nossos próprios sentidos captam, né? Sabemos também que o perispírito é o corpo espiritual, que mesmo depois de desencarnados, nós vamos utilizar como veículo de manifestação no plano invisível. Plano invisível este que no budismo é chamado de plano sutil, né? E o espírito é a essência do nosso ser, né? É algo que nós não temos nem como descrever, porque ele não é um corpo, ele não é uma coisa, ele não é nada que nós possamos designar com palavras, porque as palavras, elas estão sempre relacionadas a algum conceito. Qualquer palavra que a gente utilize, ela refere-se a um conceito, e o conceito, ele é algo que foi definido. Olha só coisa interessante, definido significa limitado, e o nosso espírito, a nossa natureza divina, ele é ilimitado. Então, no momento em que a gente tenta descrevê-lo com palavras, nós estamos limitando algo que é ilimitado e, consequentemente, estamos distorcendo a sua verdadeira realidade. Então, o que é importante que nós saibamos? Que nós temos essa natureza divina. Nós temos essa natureza, nós somos. Nós somos essa natureza divina. Isso é que é o nosso verdadeiro ser, né? E é essa natureza divina que vai construindo as realidades a partir dessa liberdade a que o Lama se refere aqui no texto, né? Por isso que o texto se chama libertação. Por quê? Porque quando nós, através dessa longa caminhada espiritual, purificamos nosso coração e nossa mente, nós nos conectamos diretamente com essa natureza búdica, com essa natureza divina, e dissipamos toda e qualquer nuvem que pudesse estar encobrindo a sua luminosidade, né? Com isso, a gente passa a ter uma liberdade plena diante dos acontecimentos externos. Ou seja, as mudanças da vida, as flutuações da vida, quando nós estamos conectados com essa natureza divina, elas não mais nos desequilibram, porque nós nos tornamos, como diz o Lama aqui no texto, dançarinos em meio às flutuações. É como se as mudanças da vida, ao invés de nos derrubarem, fossem uma melodia à qual nós adaptamos os nossos passos, né? Então é como se a gente se transformasse, metaforicamente falando, num dançarino, né? Um dançarino que é capaz de adaptar-se
né, nos seus movimentos, a todos os tons e a todos os sons que a música lhe propõe. E no nosso caso, a música aqui é a própria vida, né? Então é por isso que o Lama aqui diz que essa experiência é uma experiência de plena liberdade. E é ela que vai fazer com que nós usufruamos daquela paz que Jesus diz que o mundo não pode dar, né? Por quê? Porque não é uma paz que vem de fora, é uma paz que vem do nosso ser mais interno, mais profundo, que é o espírito, que é a natureza divina, que é a natureza búdica, a essência do nosso próprio ser, né? E aí o Lama segue dizendo: sem isso, sempre buscamos seguranças na lembrança de um colo de mãe ou de pai. Onde encontrar? Nunca conseguimos segurança. Todos os colos são inseguros e impermanentes. A proteção que podemos oferecer aos outros também é frágil e incerta. Então aqui o Lama está falando exatamente da nossa tendência, enquanto seres ainda não lúcidos, né, enquanto seres que ainda carregam muitas imperfeições espirituais, de procurar segurança nos fenômenos externos, que aqui ele está chamando figuradamente de colo de mãe ou de pai, né? Então a gente está sempre esperando que aquela situação ideal que eu imagino venha a acontecer um dia e que aí sim, aí eu vou ficar bem, aí eu vou ficar feliz, aí eu vou ficar em paz, né? Só que o próprio Lama fala, onde encontrar isso, né? Aí é por isso que Jesus lá também na passagem que nós estudamos hoje na nossa mensagem, na nossa primeira parte, ele diz que a paz que ele nos dá é uma paz que o mundo não pode dar, né? Ou seja, as coisas externas não podem dar essa paz. Essa paz só vai ser encontrada dentro de nós mesmos quando nós conseguirmos acessar esse plano secreto que está inclusive além do nosso próprio perispírito. Nosso próprio perispírito, nosso corpo espiritual, ele é uma manifestação, ele é uma construção também dessa essência, assim como o nosso corpo físico, né? E por isso ele pode ser percebido, ele é percebido pelos videntes, ele é percebido pelos médiuns, né? Agora, a nossa essência espiritual mais pura, ela está para além de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Ela está além, inclusive, do próprio plano sutil. Ela é a fonte criadora, tanto do plano invisível, quanto desse plano mais denso, físico, visível, no qual nós agora estamos, como encarnados, né? E o que o Lama está dizendo aqui é que a paz inabalável, ela só vai ser adquirida quando nós nos conectarmos com essa sabedoria ilimitada que habita nesse plano mais secreto do nosso ser. E como é que nós nos conectamos com isso? Praticando o treinamento que é proposto por todo mestre espiritual, seja Buda, seja Jesus, seja Krishna, seja quem for, que é praticar a compaixão, praticar a equanimidade, praticar a tolerância, praticar a paciência, praticar a energia constante, o ânimo permanente, né? Praticar a purificação do coração e da mente, para que a gente possa desanuviar a nossa mente, né? Como diz o próprio termo, né? Desanuviar, tirar as nuvens da nossa mente que escondem esse sol interior puro, ilimitado e de paz plena, né? E o Lama segue dizendo: a natureza de Buda é estável, a verdadeira fonte de segurança e refúgio. A compreensão que brota dessa experiência é o Dharma. Nossa compreensão não é estável porque nossos referenciais não são estáveis. Mas o Dharma é a sabedoria estável que brota dentro de nós sempre que tomamos refúgio na estabilidade da natureza de Buda, a natureza não construída. Olha só que coisa interessante, pessoal. Dharma é uma palavra sânscrita que significa a doutrina, né? E que o Buda usava, e os budistas usam também, para se referir ao conjunto dos ensinamentos que não só Buda, como todos os mestres budistas ao longo de mais de 2 milênios deixaram para aqueles que quiserem praticá-los, né?
Então o que o Lama está dizendo aqui é que esses ensinamentos, eles brotam dessa natureza mais profunda, que aqui está sendo chamada de natureza de Buda, que no Espiritismo é chamada de Espírito, que no cristianismo é chamado de natureza divina. É daí que brotam os ensinamentos, né? Por isso Jesus dizia no Evangelho, né? As coisas que eu faço, não sou eu que faço, é o Pai em mim que as faz, né? Ora, não sou eu que as faço, o que ele está querendo dizer? Não é essa minha personalidade de Jesus de Nazaré que faz essas obras, que fala essas palavras de sabedoria. Isso vem de um nível muito mais profundo, que Jesus chamava de Pai, né? Carinhosamente de Pai. Para quê? Para dizer, porque Pai é o quê? Pai é a nossa origem, né? Aquele que nos antecedeu e do qual nós nos originamos. Então Jesus usava essa palavra, que era uma palavra simples, né? Para o povo simples, para que eles compreendessem que ele estava se referindo a algo original, a algo de onde as coisas se originam, a algo onde todas as construções nascem, né? Só que se ele falasse com essa linguagem para aquele povo simples, eles não entenderiam. Então ele dizia isso, né? É o Pai que faz as obras, né? Ou seja, é algo muito profundo em nós que constrói essa nossa realidade, né? Seja ela a realidade do nosso corpo espiritual, seja ela a realidade do nosso corpo material, seja ela a realidade das próprias circunstâncias da nossa vida, financeiras, sociais, afetivas, etc. É daí que brota, né? E quando essa natureza está obscurecida por nuvens de imperfeições, por nuvens de emoções perturbadoras, ela continua tendo seu poder criativo, só que ela age com ignorância de si mesma até, da sua própria verdadeira essência, e acaba fazendo construções que não conduzem o ser à verdadeira felicidade, né? É por isso que não há nada não há nada de sólido a ser propriamente combatido, né? O que tem que ser combatido, quando Paulo de Tarso diz combati o bom combate, ele não agrediu a si mesmo, ele não maltratou o seu corpo, ele não maltratou a sua mente, ele simplesmente, o bom combate que ele travou foi contra a ignorância que habitava nele. Ele percebeu que ele estava agindo de forma ignorante e a partir daí, com determinação, falou, não, agora eu vou combater essa ignorância. E como é que se combate a ignorância? A ignorância é cegueira, a ignorância é escuridão. Então ela, para ser combatida, para ser superada, só com lucidez, né? Quando eu estou num quarto escuro, a solução para que eu não tropece nos móveis desse quarto é acender a luz. Então nós temos que acender a nossa luz interna, nos conectarmos com essa luminosidade infinita e brilhante que habita em nós e dissipar todas as nuvens de imperfeições e de perturbações que nos impedem de estar sempre estabilizados, né, e repousando nessa natureza ilimitada que é a essência do nosso próprio ser, né? E o Lama segue dizendo, quando enfrentamos de modo repressivo os impulsos que nos conduzem a ações equivocadas, dizemos, quero vencê-los e livrar-me disso. Mas o impulso é mais forte que nossa decisão e nos desgastamos. Aqui o Lama está dizendo uma coisa muito interessante, né? Esses hábitos estão muito arraigados em nós, né? Então tentar combatê-los reprimindo-os é uma forma pouco eficaz de conseguir superá-los, né? E aí o que vai ser proposto pelos mestres espirituais, né? Ao invés de travar uma batalha contra os maus hábitos, vamos observá-los, ver como é que eles surgem em nós, né? Como é que surgem em nós reações não virtuosas, né? Como é que surgem na nossa mente emoções e pensamentos perturbadores? Porque quando nós observarmos com atenção, de forma relaxada, sem repressão, nós vamos perceber qual é o dinamismo dessa ação ignorante dentro de nós, e percebendo isso, descobrindo as suas raízes,
elas vai ficar muito mais simples e muito mais fácil removê-las, porque ao perceber o mal que elas nos causam, nós vamos deixar de cultivá-las de uma maneira natural e espontânea, porque ninguém cultiva a infelicidade conscientemente, né? Então a gente mantém esses maus hábitos mentais e emocionais porque ainda não vimos com clareza o grande mal que eles nos causam. Quando virmos, a gente vai fazer como qualquer ser faz, vai lá, não vou cultivar coisas que não me servem, que não me levam aonde eu quero chegar, que é a uma paz duradoura e uma felicidade plena, né? E aí agora o Lama ele vai fazer uma comparação de todo esse ensinamento que ele está nos trazendo com um mito grego, que é muito ilustrativa essa comparação para a gente compreender com mais profundidade esse tópico, né? Da libertação, de como se libertar das emoções perturbadoras e das imperfeições espirituais. E ele diz assim: existe uma história da mitologia grega que ilustra bem esse fato. Anteu, um gigante sanguinário, queria construir um grande templo com ossos humanos para homenagear sua mãe Géia, a Terra. Um dos trabalhos de Hércules, o herói em luta pela transcendência, era derrotar Anteu. Os dois se enfrentaram e suas forças eram equivalentes. Mas após um tempo, Hércules começou a cansar, enquanto Anteu continuava com vigor pleno. Palas Atena, protetora de Hércules, sussurrou que suspendesse Anteu do solo. A força de Anteu vinha da terra, sua mãe, a materialidade. No momento em que Anteu perdeu o contato com a sua fonte de força, Hércules o dominou facilmente. Olha que história, né? Um mito grego muito ilustrativo da dinâmica dessa nossa caminhada espiritual, né? De como trabalhar o nosso interior para dissolver tudo aquilo que obscurece a luminosidade da nossa natureza, a luz, né, da nossa natureza divina, né? Aqui vocês percebem que Anteu era um gigante sanguinário, né? E Hércules, que até onde eu me lembre era um deus muito forte, né? Um representante da força, tentou lutar contra esse gigante sanguinário, mas até Hércules, com toda a sua força e energia, cansou. Mesmo ele cansou, né? E aí, quando foi que ele conseguiu superar Anteu? Quando é que Hércules conseguiu superar Anteu, né? Quando Palas Atena, olha só, Palas Atena no panteão grego é a deusa da sabedoria. Então, quando ele usou de sabedoria, né, Palas Atena ela sussurra, né, para Hércules, né? Olha, suspende Anteu, não fica lutando contra ele, não, só tira os pés dele da terra. Porque é isso que o alimenta, é isso que lhe dá força, né? E aí, Hércules, seguindo, né, o conselho de Palas Atena, que é a sabedoria, levantou Anteu e com isso dominou facilmente. Isso é uma ilustração de como nós devemos trabalhar internamente. Não é reprimindo os nossos maus impulsos, mas é mudando a nossa motivação, né? Ou seja, quando a nossa motivação ou começa a se afastar da materialidade e começa a se aproximar daquilo que é espiritual, ou seja, quando eu de uma maneira espontânea começo a renunciar ao mundo de Mamon, né? Não porque eu esteja forçando uma renúncia, mas porque naturalmente eu estou percebendo que gastar a minha energia toda, né, com conquista e manutenção de bens materiais, com preservação do corpo, com uma série de outras coisas que são necessárias na vida, mas que não podem absorver por completo a nossa atenção. Quando eu começo a mudar essa motivação, é como se eu estivesse suspendendo Anteu do solo, ou seja, começa a não fazer muito sentido alguns hábitos internos, eles começam como que a se desmanchar por si mesmos, porque nós vamos tirando a fonte da sua energia, que é a dependência do mundo externo, né? Quanto mais a nossa motivação for se voltando para dentro,
menos nós vamos depender do mundo externo e portanto, os nossos próprios hábitos de conquistas externas vão começar a ficar um pouco sem sentido e vão se dissolver como as nuvens se dissolvem no céu quando venta, né? É esse o simbolismo profundo dessa passagem que agora o Lama explica dizendo: Anteu personifica as 6 emoções perturbadoras, né? Ou seja, a raiva, a preguiça, o orgulho, o apego, a carência, né? Enfim, as 6 emoções perturbadoras descritas no budismo, né? Anteu personifica isso. Se a gente levar para o plano da doutrina espírita, Anteu personifica as imperfeições espirituais, né? As imperfeições que nós carregamos em nossa mente e em nosso coração. Elas se encaixam com perfeição em nosso contexto, surgem naturalmente e são bem aceitas, ou seja, há um suplemento energético aparentemente ilimitado que as sustentam. É aquilo que eu falei agora há pouco, pessoal. Qual é esse alimento que sustenta nossas emoções perturbadoras? É a nossa materialidade, é o nosso apego ainda ao que é material, né? É isso que alimenta e sustenta as emoções perturbadoras. Por isso que não adianta simplesmente nós queremos reprimi-las, sem compreender qual é a fonte que alimenta a sua energia. E aí o Lama dá um exemplo. Por exemplo, fazemos esforço para obter certa coisa e ao obtê-la ficamos orgulhosos. Parece natural. Quando disputamos uma vaga com alguém, pensamos em pular na frente. Sempre desejamos algo e pensamos que isso é ótimo. Se alguém tenta invadir nosso território, sentimos que nada é mais normal que uma boa raiva. Esse aspecto terra é o que nos faz sentir vivos. Estamos completamente inseridos nisso. Ir de encontro a essa situação não adianta. Vamos cansar como Hércules. Temos que suspender Anteu. Sem desenvolver essa habilidade, seremos derrotados. E mais dia, menos dia, nossos ossos irão engrossar as paredes do templo onde se cultuam as fixações e o karma. Aqui eu acho muito bonita, né? Essa conclusão do Lama, né? Porque ele usa o próprio simbolismo do mito grego, porque vocês viram lá no começo da historinha que Anteu queria construir, parece que era um grande templo com ossos humanos, né? Para homenar a sua mãe, Geia, a terra, que aqui nesse contexto do mito significa a materialidade, né? Significa o dinheiro, né? O apego, a avareza, né? A ganância. É isso que significa aqui o aspecto terra, né? Então, os ossos, o templo de ossos que Anteu ia construir é a morte da nossa própria vida espiritual, eles simbolizam a morte, porque ossos estão associados à morte, né? A gente morre, nosso corpo se decompõe e o que sobra são só os ossos, né? Então os ossos, aqui o Lama compara com as nossas fixações e os nossos karmas, ou seja, a gente vai cada vez mais se apegando, se fixando no que é material, matando a nossa vida espiritual interna, porque não damos atenção a ela, e gerando karmas, que são hábitos mentais e emocionais, que vão nos aprisionar ainda mais, gerando esse círculo vicioso do qual nós só vamos sair se levantarmos Anteu do chão. Ou seja, se mudarmos a nossa motivação na vida, né? Nós temos que trabalhar, aí sim, intensamente, para dia a dia direcionar cada vez mais nossa energia motivacional para o que é espiritual, para o crescimento interior. Nossos olhos precisam passar a brilhar com mais intensidade ao se deparar com os ensinamentos, né? Ao se deparar com uma oportunidade de praticar mais do que quando se depara com a oportunidade de algum ganho material ou financeiro, né? Então é isso que a gente precisa guardar em relação a esse tópico que estamos estudando aqui hoje, libertação, né? O caminho da libertação ao qual o Lama está se referindo aqui é aquele mesmo que Jesus nos propõe quando diz: conhecereis a verdade vos libertará, né? E qual é essa verdade que Jesus quer que nós conheçamos?
É aquilo que ele também diz em outra passagem, se referindo aos tesouros que as traças não roem e a ferrugem não come, que é esse tesouro luminoso de compaixão, amor, alegria altruísta e equanimidade que está aqui dentro de nós, incessantemente disponível, esperando que a gente simplesmente direcione a nossa motivação e a nossa energia para percebê-lo e trazê-lo para a nossa vivência cotidiana, para a nossa vivência diária.